Você é castigado com o poder de viver para sempre. O problema é que isso se torna uma maldição, e esse é o filme Ele Nunca Morre. E eu sou o EF, o Estou Falecido. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando um coroa acordando de um pesadelo, e alguém começa a bater na porta dele, e era sua vizinha mais coroa ainda. E ele fecha a porta na cara dela, pois ele sabia que era o dia de pagar o aluguel. E ele tem marcas nas costas como se tivesse arrancado algo dele. E depois ele se arruma, pois dormiu o dia todo, e ele vai até a igreja e depois se encontra com um jovem mequetrefe que estava dormindo no carro. E Jeremy era um estagiário de enfermagem, e ele trazia alguns produtos diferenciados para Jack, e sempre que ele perguntava alguma coisa, Jack respondia direto e seco. E depois ele vai para casa como se nada tivesse acontecido, e alguém bate na porta e era uma jovem, e do nada ela sai correndo e ele fecha a porta como se nada tivesse acontecido, pois ele não liga para nada, e depois alguns caras batem e ele fecha a porta, pois não deve nada para ninguém. E depois os caras tentam bater nele, mas parece que ele não sente nada. Eles decidem invadir e perguntam o que ele estava fazendo com Jeremy, e ele diz que não é problema deles e mete a porrada nos dois, e leva um tiro na mão, mas fica de boa, como se não tivesse doído, e expulsa os dois. À noite, Jack vai a uma lanchonete que vai todos os dias, e a garçonete, Kara, pergunta o que houve com ele, e ele diz que escorregou no boxe e cortou a mão, e ele sempre perdia as mesmas coisas quando chegava ali, e claramente essa Kara estava de olho nele. E no dia seguinte ele recebe a ligação de uma antiga mulher, e ela diz pra ele buscar a Andrea, que era a filha dele, e ele diz que não queria ter boneco, pois não queria compromisso, e ela diz que a filha é meio burra e tem mania de dirigir bêbada. Jack fica revoltado, mas vai, e chegando no bar que ela costumava ficar, pergunta ao atendente se viu uma jovem com piercing na boca, e ele não quer falar, e Jack diz que se ele não falar, não vai poder falar nunca mais, e diz que ela saiu com um carteiro, e pergunta o nome dele, e através da lista telefônica ele consegue achar o local, e chegando na casa dele era um cara velho que estava dando uns pegas na filha dele, e André estava muito doida e pede pra ficar na casa dele. Os dois vão para a lanchonete que ele sempre vai, e ela começa a perguntar sobre ele, e ele diz que levou um tiro na mão, e Kara fica surpresa pois não sabia que ele tinha uma filha, e ele diz que também não sabia, e ele começa a olhar pra ver se ela tem algo de diferente nas costas, e ela pede pra ele pagar pois não tem dinheiro e costuma conseguir comprar as coisas usando a boca muda, e Jack diz que não come carne e nem bebe, pois nunca pode dar ruim. Em casa, Jack acorda várias vezes, pois sempre tinha os mesmos pesadelos, e sua mão já estava boa, como se nada tivesse acontecido. E ele vai no restaurante para tomar café, e aparece um velho atrás dele, e ele fica assustado, e vai embora. E chegando em casa, André estava falando com a mãe dela, e ele desliga o telefone, pois não gostava dela, e diz que iria na rua e voltaria em 10 minutos. Ele está indo se encontrar com Jeremy para pegar os seus produtos diferenciados, mas aqueles caras que invadiram a casa dele chegaram e o levaram para outro lugar, e nisso vemos que a treta vai cantar, pois Jack pega o carro dos correios e vai atrás, e chegando no local, Jeremy havia levado uma surra sinistra, pois estava devendo muito dinheiro, e Jack fura o olho de um e deixa o outro tortinho, e Jack só quer saber onde estava a chave do carro do Jeremy, pois queria pegar sua encomenda, e no caminho o deixa em um carro de paramédicos e mete o pé. Chegando em casa, André pergunta o que ele foi fazer, pois diz que demoraria 10 minutos e voltou em 2 horas, e ele deita na cama e diz que agora faria o que mais gosta, que é ficar deitado esperando tudo passar, e ela diz que são 6 horas, e ele levanta pois estava na hora da segunda atividade, que ele sempre fazia, e eles vão naquela igreja dos coroas, pois ele gostava de jogar bingo para passar o tempo e ia 3 vezes por semana. Ele diz que só ia ali pois queria ficar tranquilo e dificilmente conseguia ganhar, mas que valia a pena, pois ninguém enche o saco dele com perguntas, e Andrea entende a indireta, e depois os dois vão para o mesmo restaurante de sempre, e um careca começa a chamar a atenção de geral e coloca algo na bebida do Jack, e quando Kara aparece, Andrea começa a convidar ela para sair, pois Jack estava disponível, e Jack diz que a última vez que se envolveu foi há 19 anos e é a mesma idade da Andrea. Aquele velho aparece no restaurante e Andrea diz que também estava vendo, e ele diz para não ficar olhando pois ele era um cara muito mau, que o seguia, e ele diz que ficou com a mãe dela durante 2 semanas e foi embora, e na ida pra casa ela diz que beberia muito e pede o carro dele emprestado, e galera, que ousadia dessa jovem mequetrefe. Chegando em casa ele percebe que tem algo de errado, pois estava se sentindo tonto, e vê que havia alguns caras do lado de fora esperando, e então ele decide ir pra ver o que era,
mas acaba desmaiando, e quando acorda é jogado na represa com várias correntes pesadas, mas ele sai de lá como se nada tivesse acontecido. E era aqueles caras que ele meteu a porrada antes, e o ceguinho mete o pé, e ele dá uma falecida no outro e come a glote dele. Chegando em casa, Andrea pergunta por que ele estava molhado, e ele diz que estava chovendo onde ele estava, e manda ela embora ou daria muito ruim, e ela não quer ir, e ele começa a xingar dizendo que não queria que ela nascesse, e ela sai assustada. No dia seguinte ele vai no restaurante, mas quando vê Kara, mete o pé, e chegando em casa o vizinho abusado estava brigando com a velha que era dona do lugar, e ele dá uma falecida de leve, e Jack continua seguindo seu dia, indo pro bingo e depois para um bar. E quando chega algumas mulheres com maldade pra cima dele, ele mete o pé e pelo caminho ele tenta arrumar confusão com várias pessoas, mas não consegue, pois ele queria motivos pra perder o controle. E do nada aparecem 3 mequetrefes e acho que esses foram pro céu. E ele chega em casa com melado escorrendo e fica de boa. Ele recebe uma ligação dizendo que estavam com a Andrea nas docas e que faleceram a mãe dela, e diz que se ele não chegar até meia-noite, ela daria uma falecida de leve. E ele vai se encontrar com Kara pra conversar, mas o ex-maluco dela aparece e começa uma briga. E Jack quer a proteger, mas não faz nada, e era o mesmo carteiro que estava pegando a filha dele, e o cara sai assustado. Os dois vão andando pra casa e ele pergunta que horas são, e ela diz que era 00:40, e ele diz que tinha um compromisso, mas que já foi resolvido, e que Andrea deve estar com a mãe dela agora, e achei pesado. E Kara pergunta o que ele já fez da vida, e ele começa a dizer que já trabalhou desde servente de pedreiro até médico, e ela fica impressionada, e depois ela fica olhando com cara de maldade pra ele, querendo brincar, mas ele mete o pé, pois estava tentando se controlar, e vemos que a encomenda que ele pegava com Jeremy, na verdade, era uma bolsa de sangue, pois ele era um tipo de vampiro, e ele percebe que aquilo não seria o suficiente para se manter sóbrio. Jack vai até o porto da cidade e um canela fina não o deixa entrar, e ele pede para falar com o chefe dele. Ele aproveita para abrir a porta, e chegando lá pergunta onde estava Andrea, e Alex diz que não sabia, e diz que desde que o pai dele faleceu, estava tomando conta dos negócios da família, e Jack diz que não trabalhava mais para eles, pois se aposentou, e Alex diz que jurava pela família dele que não sabia onde estava Andrea. Ele vai embora, mas sente que tem algo de errado. Jack vai no restaurante e percebe que tem algo de muito errado, pois estava cheio de caras estranhos e Kara estava muito assustada, e ele diz pra ela ficar calma, enquanto que ele vai no banheiro e um cara vai atrás dele pra tentar dar uma facada de leve, mas apenas Jack sai do banheiro com a faca nas costas, e Jack pede pra Kara dar uma carona pra ele quando tudo isso acabar, e ela estava desesperada, e do nada um cara levanta e dá um tiro na cara dele, e agora ele estava nervoso e começa a acabar com todo mundo. Kara diz que não queria se meter com ele, e ele diz que eles estavam com a filha dele, e diz que daria 1 milhão se ela ajudasse. E galera, se me oferecesse 50 e um açaí, eu já estava dirigindo que nem o Toretto. E ele pede um alicate emprestado para tirar a bala da cabeça, senão ficaria com dor de cabeça. Quando chega em casa, ele diz que ela poderia pegar 1 milhão no baú e meter o pé. E quando ela olha, está cheio de antiguidades, e ele diz que aquela foto foi na França no ano de 1915, e ela acha que era o pai dele, e ele diz que vivia há muitos anos. E ela acha que ele tem uns 150 anos, mas ele diz que era mais antigo, pois seu nome estava na Bíblia, e era conhecido como Caim. E galera, com isso vemos que ele tem mais de 10.000 anos. Ele vai interrogar o ceguinho, e ele diz que contaria tudo se não fizesse nada com ele, e ele recebe uma ligação de um dos capangas, e diz que não queria conversar, e manda soltar Andrea, e o cara invade a casa e o leva como refém, mas o cara falece antes de perceber que fez besteira, e Kara está assustada com tudo aquilo, pois ele estava com o rosto escorrendo melado. Ele pega algumas coisas da mala, pois estava indo embora, e vai falar com Jeremy no hospital. Ele diz que estava devendo dinheiro a um cara chamado Alex, e agora ele fez a ligação e sabe o que estava acontecendo, e ele pede ajuda da Kara, pois precisava de alguém para levar Andrea quando a resgatasse, e ela não quer fazer, mas ele diz que daria dinheiro suficiente para a família dela e a geração seguinte não precisar trabalhar, e claro que ela aceita, e ele vai até as docas para falar com ele, mas o negão
negão da Canela Fina não quebre a porta e, meu irmão, ele faleceu Canela Fina sem piscar. Aí que vemos que o bagulho está doido. Os capangas começam a ir pra cima dele, mas ele vai acabando com todos, mesmo levando tiro de 12 a queima-roupa. E quando chega no escritório do Alex, ele diz que não sabia o que ele estava falando, e Jack encontra uma porta escondida, e Andrea estava toda esculachada, e ele quebra o pé do Alex para ele não fugir, enquanto que ele leva Andrea pro carro. Ele deixa com Kara e diz para levar para o hospital, e quando volta começa a interrogar Alex, e Alex diz que fez aquilo para se vingar porque ele faleceu seu pai, e Jack diz que não ligava para aquelas coisas e só queria aproveitar. E quando vai dar uma falecida nele, o velho aparece e Jack fica com raiva, e Jack diz que não pediu nada daquilo e que era apenas um castigo pelo que aconteceu com o Mequetrefe do Abel, e ele tenta dar um soco, mas quebra a mão, e ele deixa Alex vivo, pois Deus queria dar uma lição nele, e depois Deus aparece pra Alex, e esse é o filme Ele Nunca Morre. E galera, me diz aí se você acha que isso é uma maldição ou uma bênção, e deixa o like, se inscreve se for novo aí, que aqui só rola o que sempre rola, então só bora. Agora eu vou nessa, então obrigado a todos e fui!